Seja bem-vindo a mais uma CPM, a sua classe de professores modelo. Então você diretor de escola sabatina, você professor de escola sabatina, que é o responsável pela classe de professores, então esse conteúdo ele é especialmente para você. Então, queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos juntos falar com Deus nesse momento. Querido Deus, Pai, obrigado por mais essa oportunidade. Que seu Santo Espírito nos ilumine e que possamos absorver as melhores, ó Pai, condições para termos uma classe de professores, uma escola sabatina abençoada nesse sábado. Nós oramos e pedimos em Jesus. Amém. Primeiro ponto da nossa CPM, sempre é, e você sabe, é a parte de gerenciamento. Sua, diretor, com o professor. E a gente tem o nosso cronograma anual. É o segundo sábado do mês. O que acontece no segundo sábado do mês no nosso cronograma anual? No segundo sábado do mês é o sábado da família. É o sábado em que o professor vai incentivar o membro a tirar um tempinho para ficar com sua família. Porém, entretanto, todavia, especialmente nessa semana, nós teremos as 10 horas de oração. Então, o que eu aconselho? Aconselhe o membro da unidade, aconselhe o professor, aconselhar o membro da unidade a no domingo tirar um tempo para fazer alguma coisa com a família, ok? Então não pode ser no sábado, no domingo pode ser. Então aconselho o membro a tirar algum tempo no domingo para fazer algo especial com a sua família, planejar algo diferente. Quem sabe um passeio no parque, no zoológico ou no museu, não sei, alguma coisa, ou só simplesmente passear com a família. Mas esse vínculo é muito importante. Em contrapartida, durante as 10 horas, o professor também vai ter um trabalho especial. E o trabalho é incentivar os membros a participarem das 10 horas. A igreja local está preparando um programa maravilhoso. Em especial, eu queria desafiar vocês na parte da tarde, desafiar a igreja a trabalhar, a fazer a missão. E muitas são as possibilidades. Pode ser a pesquisa de opinião pública, e se já foi feita a pesquisa agora no Caleb, pode ir de porta em porta, para orar e visitar e levantar estudos bíblicos, lógico, desde quando a situação permita, com todo cuidado, respeitando todos os protocolos. Mas eu queria desafiar todos os membros da Associação Rio Fluminense a, nesse sábado agora à tarde, enviar o link da rotinha, a nossa robozinho, a nossa chatbot, que vai estudar com as pessoas. Meus amigos, nós temos aí cerca de, vamos colocar aí, 10 mil membros. Imagine 10 mil membros enviando esse link para 3 pessoas. Seriam mais de 30 mil estudos enviados. Não é impossível, não. É só enviar o link. Então o link vai chegar para você, diretor, vai chegar para você, professor, e vocês encaminhem para os membros e faça esse desafio. Vai ter um momento específico na parte da tarde para a missão. E vamos também trabalhar a missão online, ela dá resultado. Não é que é online que vai trabalhar com alguém que está lá, longe, fora. Não. É trabalhar com amigos, vizinhos e parentes. Olha que maravilha. Tenho certeza que vai ser bênção. Nesse momento, então, vamos fazer o seguinte. É a segunda parte da nossa CPM. É o momento em que nós ficamos com a parte didática. Isso no livro 52 Dicas. E a gente vai assistir o vídeo agora das 52 dicas para professores da Escola Sabatina. Um bebê dá seus primeiros passos, uma criança memoriza um versículo da Bíblia, um estudante resolve um problema difícil, uma pessoa se ajoelha para aceitar a Jesus como Salvador. Todas essas pessoas estão aprendendo porque aprender é desenvolvimento, é enfrentar algo novo, é mudança. A educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais, é o que disse Ellen White no livro Educação, página 13. Aprender em uma classe da escola sabatina é um processo redentor. Como Ellen White confirma, a obra da educação e da redenção são uma. Livro Educação, página 30. Deus quer redimir a pessoa inteira, sua mente, pensamentos, sentimentos, atitudes e sua conduta. Se a aprendizagem na escola sabatina ocorre como Deus deseja, então haverá mudanças no conhecimento, nos sentimentos e na conduta. Professor, a dica de hoje é: a aprendizagem acontece quando você e seu aluno, em relacionamento,
se transformam em novas pessoas em Cristo. Vamos agora para a última parte da nossa CPM, que é a parte em que nós recapitulamos e entendemos aqui os principais pontos da lição. Durante esse mês, nós estamos acompanhando a lição com o pastor Ranieri Salles. Lição maravilhosa, os créditos do canal vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, que Deus te abençoe e que você possa absorver tudo da melhor forma para passar para o seu professor e ele passar para a classe. Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz. O título desta semana é Jesus, a âncora da alma. A lição dessa semana está simplesmente maravilhosa e eu tenho certeza que será uma bênção para o nosso crescimento espiritual. Por isso é importante você não perder nem um dia de estudo, tá bom? Nós vamos começar agora pelo verso para memorizar da semana, Hebreus 6, versículos 19 e 20. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Existem duas situações na vida opostas, mas que igualmente oferecem o perigo de nos afastar de Deus. A primeira é quando tudo vai bem, quando não temos nenhum problema e não nos falta nada. Nessas circunstâncias, nós temos a tendência de querer caminhar sozinhos, né? É como se não precisássemos de Deus. A outra situação é o oposto. É quando estamos passando por severas provações, passando por crises, por problemas. Muitas vezes, em circunstâncias assim, nós corremos o risco de pensar que Deus não se importa conosco ou de que Ele não está atento ao nosso sofrimento. A carta aos Hebreus visa ajudar os seus destinatários que estavam passando por condições de provas e sofrimento. O escritor busca mostrar a eles que Deus os ama e que está muito atento a tudo o que eles estão passando. Esta é a grande lição para nós hoje também. Deus não nos prometeu livrar-nos de todos os problemas e dificuldades da vida, mas Ele prometeu nos dar força e sabedoria para passar por eles. Se as coisas estão indo mal em sua vida, não perca a esperança, não desanime, não desista. O título da lição de domingo é Provando a Boa Palavra. O estudo de hoje, amanhã e depois de amanhã trata de um texto relativamente difícil de entender. Eu vou ler o texto e então nós vamos começar a explicá-lo na lição de hoje. O texto é Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6. Preste bem atenção. Diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Uau, que texto, não? O texto está afirmando que aqueles que uma vez experimentaram a salvação e caíram, é impossível que sejam renovados para arrependimento. Isso significa que uma pessoa que uma vez falhou na fé, não tem mais oportunidade de salvação? Bem, vamos parte por parte. Primeiro, vamos analisar algumas expressões do texto. A primeira expressão, aqueles que uma vez foram iluminados, significa que são pessoas que se converteram de fato das trevas para a luz. Essa é uma experiência recebida como um dom de Deus. Outra expressão, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Significa realmente que são aqueles que receberam o poder purificador do Espírito Santo e foram habilitados a cumprir a vontade de Deus. Outra expressão que identifica esse grupo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ou seja, foram transformados pelo Evangelho e
aguardam a redenção final mediante a ressurreição e a glorificação. O texto, portanto, está falando de pessoas que foram realmente alcançadas pela salvação em Cristo. É provável que estivesse se referindo especificamente à geração do povo de Deus no deserto durante o Êxodo. Eles se enquadram nessa descrição e todos daquela geração falharam, então não entraram na Terra Prometida. Esse exemplo é posto como uma advertência aos cristãos de todas as épocas. O título da lição de segunda-feira é Impossível renová-los. Nós estamos aqui tentando entender Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, que fala que aqueles que um dia foram salvos pelo Evangelho e decaíram de sua experiência com Cristo, é impossível que sejam renovados para arrependimento. Essa passagem tem sido fonte de desencorajamento e desânimo para muitos cristãos. Quem nunca teve uma queda espiritual, um momento ou uma fase na vida de afastamento de Deus? Penso que todos, ou pelo menos quase todos nós já passamos por isso. E quando isso acontece, vem a pergunta: significa que essa pessoa estará perdida para sempre, sem chance de restauração e de arrependimento? Bem, há várias explicações equivocadas dessa passagem. Vou mencionar aqui algumas das mais conhecidas. Primeiro, a primeira explicação equivocada é que o texto se refere às pessoas que apostatam da fé, ou seja, desistem de seguir a Jesus. Essas pessoas não podem mais ser restauradas. Bem, a refutação para essa interpretação é que a palavra apostasia não está presente no texto grego, no texto original. Não é de apostasia que o texto está falando. Uma outra interpretação equivocada é de que o texto não se refere a cristãos realmente convertidos. Essa visão também não se sustenta, basta ler os versos 4 e 5 para ver que se trata de pessoas genuinamente convertidas. Nós comentamos isso na lição de ontem. Uma terceira interpretação equivocada da passagem é que esse pecado, ou essa queda mencionada no verso 6, se aplica apenas aos cristãos judeus do primeiro século. Eu também não vejo muita consistência nessa forma de ver, porque estaríamos limitando a aplicação do texto bíblico. Então, continuamos com a pergunta, Como, então, entender essa passagem? A forma mais segura e saudável de interpretar um texto difícil das Escrituras é fazê-lo à luz de tudo que a Bíblia ensina sobre o assunto. E quando vamos à Bíblia não faltam textos que ensinam a possibilidade de arrependimento, perdão e restauração para o cristão que experimentou uma queda espiritual. Isso está presente na Bíblia, Essa informação é muito clara lá. O que essa passagem significa é que aqueles que decidem abandonar a Cristo de forma consistente e definitiva estarão fora do alcance da graça. Não poderão se arrepender nem serem restaurados, não porque Deus não os aceite mais, e sim porque eles decidiram abandonar o seu relacionamento com Cristo. Decidiram permanecer sem Cristo. E nós sabemos que sem Cristo é impossível salvar-se. Impossível salvar-se enquanto estiverem decididos permanecer longe de Cristo. Então eu termino a lição de hoje dizendo: se você se afastou ou teve uma queda espiritual, não se desespere, por favor. Deus continua convidando você, oferecendo o seu amor e o seu perdão para você. Não desista. Se você desistir, aí sim não poderá ser salvo contra a sua vontade. Sem Cristo é impossível ser salvo. O título da lição de terça-feira é o seguinte: já não resta sacrifício pelos pecados? Como já vimos nos dias anteriores, Hebreus 6, versos 4 a 6, um texto relativamente difícil de entender por muitas pessoas. Esse texto afirma que a pessoa que rejeita definitivamente a salvação em Cristo não terá outra forma de salvação. Essa verdade é confirmada em Hebreus capítulo 10, versículos 20 a 26. Eu vou ler o verso 26, que diz assim: se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados.
O conceito expresso aqui não é o de que não há perdão de pecados cometidos após a conversão, né? E sim de que não há perdão de pecados para quem vive deliberadamente em pecado. Ou seja, o pecador que não quer o perdão e a restauração. Que não se trata daquela pessoa que tem uma luta espiritual, uma batalha espiritual e às vezes cai, se levanta, pede perdão. Essa pessoa está na luta, está na batalha e tem acesso ao perdão. O texto aqui se refere àquela pessoa que simplesmente abandona e decide continuar no pecado. Então, para esse, o sacrifício de Cristo não terá mais efeito. Essa atitude de rebelião descarada, né, e voluntária é descrita no verso 29 do capítulo 10. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. A primeira atitude mencionada aqui, né? Calcou aos pés o Filho de Deus. No capítulo 1 de Hebreus é dito que Jesus colocaria os seus inimigos debaixo do estrado de seus pés. Mas aqui é mencionada a atitude do pecador que coloca a Jesus debaixo dos seus pés. Isso equivale a tirar Jesus do controle de sua vida, né, e tratá-lo como inimigo. A segunda atitude mencionada no texto diz: profanou o sangue da aliança. Significa desprezar os méritos do sangue de Cristo, né, rejeitar o sacrifício expiatório que foi realizado na cruz. Né? E tem ainda uma terceira atitude mencionada aqui, né? Ultrajou o Espírito da graça. Esta é uma atitude de extrema rejeição da graça de Deus. É quando o pecador rebelde trata o Espírito Santo com desprezo, né, de forma insolente. É a atitude de rejeitar a obra do Espírito Santo. E essa atitude, né, equivale a rejeitar o instrumento de Deus para a transformação do coração humano, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence do pecado. É o Espírito Santo quem dá o arrependimento ao pecador. É o Espírito Santo quem opera a salvação mediante Cristo. Em resumo, a atitude que lança o pecador numa condição de perdido e sem esperança de salvação não é o deslize, né, a desobediência ocasional, né, as derrotas que sofremos na batalha espiritual. Não é isso. A situação sem esperança é para aquele que rejeita e despreza definitivamente a graça de Deus. Aquele que já não quer saber de nada com Deus. E eu tenho certeza que você não está entre esses. Porque se fosse assim, você não estaria aqui vendo esse vídeo. Não é verdade? Então, mantenha-se firme. Se você tem tido momentos de fraqueza, de quedas, de derrota, não desista. Deus ainda tem salvação para você. O título da lição de quarta-feira é Coisas Melhores. Desde o começo dessa semana, nós estamos estudando a severa advertência de Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 6, sobre o perigo de rejeitar a salvação. Mas em seguida, o apóstolo Paulo dá uma palavra de ânimo aos seus leitores. Ele começa dizendo, capítulo 6, verso 9, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos desta maneira. O escritor aqui está atestando que os destinatários de sua carta vivem uma experiência genuína de salvação. Agora, o mais importante para o nosso estudo de hoje. O argumento que Paulo usa para confirmar que eles têm uma experiência real com Deus não foi a religiosidade deles, não foi o cumprimento de ritos, não foi o seu conhecimento intelectual da palavra de Deus, né, nem das coisas de Deus. A grande evidência de salvação que eles tinham, mencionada por Paulo, eram os seus atos de amor ao próximo. Isso está no versículo 10, quando ele diz assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Isso nos ensina que
A nossa salvação, a nossa experiência de salvação não é evidenciada por aquilo que cremos ou pelas práticas religiosas que realizamos. Eu não estou aqui diminuindo a importância dessas coisas. É claro que é importante o conhecimento intelectual da Bíblia. É claro que é importante as atividades, participar das atividades da igreja. É claro que é importante orar, jejuar, todas essas coisas. Mas a evidência de que a nossa religião é verdadeira está em como nos relacionamos com as outras pessoas. Como também disse o apóstolo João em uma de suas cartas, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. A lição de quinta-feira tem como título Jesus, a âncora da alma. O estudo de hoje está baseado em Hebreus capítulo 6, versículos 17 a 20. Eu convido que você faça a leitura com calma. Esse texto fala das promessas e do juramento de Deus, que são duas garantias, ou duas coisas garantidas. Quando Deus promete, quando Deus jura, pode ter certeza que isso vai se cumprir, porque Deus não pode mentir. O objetivo do escritor de Hebreus é encher os seus leitores de confiança, a fim de que eles continuassem suportando as provas sem vacilar na fé. Deus fez promessas e juramentos a Abraão e a Davi e os cumpriu. A Abraão, Deus prometeu que a sua descendência nasceria, que da sua descendência nasceria aquele em quem seriam benditas todas as famílias da terra. A Davi, Deus prometeu um descendente que se sentaria no trono e assumiria o governo do mundo eternamente. Essas promessas de Deus se cumpriram em Cristo. Deus também prometeu que Jesus se sentaria à sua direita no trono celestial. E foi o que aconteceu quando Jesus subiu ao céu. Ele está sentado à direita do Pai. Essa é a garantia de que o Senhor nunca vai deixar de cumprir as suas promessas, porque Deus é fiel. O filósofo estoico grego Epíteto, ele escreveu o seguinte: não se deve amarrar um navio a uma única âncora, nem a vida a uma única esperança. Mas nós cristãos só temos uma âncora, que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa esperança. Ele está conosco todos os dias, porque Ele prometeu. E quando Ele promete, Ele nunca falha. Jesus nos dá força e sabedoria para avançarmos em meio às pedras do caminho. Talvez Ele não tire as pedras do seu caminho, mas Ele vai carregar você no colo quando você não aguentar mais pisar nas pedras. O importante é não desistir dele. Jesus é a âncora da alma. Muito bem, agora, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e ajude a divulgar o nosso canal, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra no estudo da próxima semana, amanhã. Tchau. Chegamos ao final da nossa CPM, Deus seja louvado, lição maravilhosa do pastor Ranieri Salles, não é? Então, amigo, coloque tudo em prática que a gente falou aqui, de forma simples. Só para resumir, nosso cronograma anual, amanhã é o sábado da família. Não vai dar porque temos as 10 horas, mas incentive no domingo. E incentivar também os membros a participarem das 10 horas de oração que teremos em nossas igrejas. Algumas igrejas vão fazer no dia 19, não tem problema, mas está aqui dado o recado. Lembrar de que a igreja precisa se envolver na missão amanhã durante o dia. E o link da rotinha vai chegar para você. Envie para os seus professores e peçam para que eles compartilhem com pelo menos 3, no mínimo 3 pessoas o link e acompanharem. O que é acompanhar? Só perguntar se a pessoa está fazendo. Não é enviar o link e abandonar, ok? Primeira parte, você também viu a questão didática. Compartilhe com seus professores esse vídeo, troque ideias sobre isso e também a lição. Deus te abençoe, até a nossa próxima CPM. Espero que, de alguma forma, esse projeto consiga ajudar você, diretor, e ajudar você, professor. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.